Olá, vamos continuar falando sobre funções executivas? As atividades hoje são direcionadas às crianças de 3 a 5 anos. Nessa fase, as habilidades de funções executivas e autorregulação estão se desenvolvendo muito rapidamente. Então, é necessário adaptar as atividades às necessidades de cada criança. Algumas crianças, as menores, precisam de mais apoio. As maiores já são mais independentes, então é muito importante observar e ir tirando o apoio gradualmente conforme a criança for se tornando mais independente. Hoje eu vou trazer 3 tipos de atividades que vão desenvolver a memória, atenção seletiva, controle inibitório, o autocontrole, flexibilidade cognitiva. A primeira delas são os jogos imaginários. Quando a criança imagina uma brincadeira imaginária, ela cria regras que vão ajudá-la a representar aquele personagem que ela criou. Nessa fase, as crianças já começam a trabalhar em grupo. Quando elas são menores, elas gostam de trabalhar sozinhas ou só com uma criança, mas nessa fase elas já estão trabalhando em grupos. Então, é comum que elas se reúnam e elas pensem numa história e elas vão trabalhar, cada uma representando um papel. E aí é importante, a criança vai prestar atenção, vai se autocontrolar para poder representar o tempo inteiro aquele personagem. Por exemplo, se na história da criança tiver lá um bombeiro, ela será o bombeiro, o tempo inteiro ela será um bombeiro, ela vai ter que inibir as reações dela, as respostas, as falas dela, porque naquela brincadeira ela é um bombeiro. Então é muito importante essa atividade. E tem uma outra coisa muito importante, quando as crianças começam a pensar nessas histórias, elas criam regras e estratégias para desenvolver isso. Mas no meio dessa brincadeira podem acontecer problemas. Então a criança vai aprender a resolver problemas. A estratégia não deu certo, então precisa voltar e repensar essa estratégia para chegar num objetivo, flexibilidade cognitiva. Então essa atividade é bastante interessante e importante, né? E o que nós podemos fazer para ajudar as crianças a pensar em histórias imaginárias, em jogos imaginários? Vamos contar histórias, viagens que a criança tenha feito, que ela vai contar para os amigos e daí aquilo vai servir como uma história imaginária. E deixar num canto coisas que a criança possa usar como a história dela, como fantasia para a história dela. Então ela pode pegar lá uma caixa de papelão, transformar aquela caixa de papelão num caminhão, num carro, pegar toalhas velhas ou lençol, transformar numa cabana. Então deixar já para a criança num cantinho, para que ela possa chegar e pegar e imaginar uma história e contar essa história para a gente de uma maneira interessante e que vai desenvolver muito essas funções executivas. Outra coisa importante são as narrativas. A criança gosta muito de contar histórias. As primeiras histórias da criança são só fatos, ela vai contando fatos. Não existe uma estrutura muito complexa, muito organizada. Mas com a prática, isso começa a ficar mais complexo, começa a ficar uma fala mais complexa. A criança começa a usar a memória, então ela vai guardando as informações e vai trabalhando com essas informações. Como é que nós podemos ajudar a criança? Incentivar a criança a contar a história. Aí, vamos escrever essa história que a criança está contando. A criança pode desenhar essa história. E o que acontece aí? Quando nós lemos a história para a criança, quando nós formos ler a história, ou quando a criança olhar as figuras, os desenhos que ela fez ali,
ela vai começar a se lembrar de outros detalhes que ficaram para trás. E ela começa a trabalhar essa narrativa. E a história começa a ficar mais complexa. E vai aumentando isso e vai desenvolvendo a criança. Outra coisa são as histórias em grupo. Então, uma criança começa uma história, o outro continua e assim por diante. Aqui a criança precisa prestar muita atenção no que o colega está falando, porque ele vai precisar completar aquela história. Então ele vai continuar aquela fala, ele vai criar alguma coisa assim diferente, uma grande reviravolta na história. Então, bastante atenção ele vai precisar. E um autocontrole também, de parar, ouvir, para depois continuar a história do colega. Outra coisa, representar a história. A criança contou uma história, agora represente essa história. Então, são 3 coisas que nós podemos fazer para ajudar a criança a desenvolver essa narrativa, a transformar, a deixar isso mais complexo, trabalhando as funções executivas de atenção, memória, autocontrole. Outra atividade muito importante são os movimentos e a música. Nós já falamos sobre a música, que é muito importante. Ela é uma atividade agradável, a criança gosta muito de cantar. E o que ela tem de muito bom? Ela desenvolve a atenção, a memória e o autocontrole. A criança precisa sincronizar os movimentos dela com as letras, a letra da música, com o ritmo da música. Então, uma música mais rápida, os movimentos mais rápidos. Música mais lenta, movimentos mais lentos, né? Uma atividade com música é parecido com uma brincadeira de estátua. Então, tocando uma música, a criança está brincando, de repente a música para. E a criança precisa parar, inibir uma ação para obedecer a regra do jogo. E para ficar mais complexo ainda, o que pode acontecer? A música tocando, para a música, todos param. Eles vão ter que tirar os olhos, tirar a atenção do que eles estão fazendo, olhar para frente, para a pessoa que estiver ali organizando essa brincadeira e imitar o que aquela pessoa estiver fazendo. Então, se a pessoa estiver com os braços levantados, eles vão fazer igual. Então, é inibir a ação, desviar a atenção, olhar para frente e imitar o movimento de quem estiver lá na frente. Nós podemos substituir a pessoa fazendo o movimento por cartazes com os bonequinhos de palito mesmo. Os bonequinhos, cada um dos bonequinhos fazendo uma posição diferente, numa posição diferente, para a criança olhar aquele cartaz e imitar o bonequinho. É muito interessante também. Atividade que faça com que a criança acalme. Não só músicas para deixá-la muito agitada, mas atividades que acalmem também, músicas mais tranquilas também. E atividades como, por exemplo, andar numa linha traçada no chão, que vai obrigar a criança a fazer esse movimento mais lentamente para prestar mais atenção e conseguir resolver e chegar no objetivo. Isso é muito importante. Outra atividade com música muito interessante são aquelas músicas que se repetem e vão aumentando cada vez uma sessão diferente. Então, por exemplo, aquela música A Velha Fiar. Estava a velha em seu lugar e veio a mosca a lhe fazer mal. Eu deixei o link dessa música aqui nos comentários, essa música cantada pelo grupo Tiqueque. Então, se vocês não lembrarem da música, depois vocês deem uma olhadinha lá. É muito interessante música desse tipo, porque a criança precisa ir gravando. Ela tem que prestar atenção, tem que usar a memória para ir gravando as sequências, a sequência da letra e dos movimentos. É muito interessante.
Outras atividades para movimentos, não só na música, mas um parquinho, um balanço, a gangorra, um escorregador. É muito importante para a psicomotricidade. Esse movimento, a criança ficar solta, conhecer o espaço, ter controle de espaço e se controlar também para fazer as atividades. Isso é muito importante depois para a alfabetização, quando ele chegar lá na escola para a educação formal. Muito importante. E brinquedos? Pega-varetas é um jogo bastante interessante porque ele tem regras fáceis e ela serve como uma atividade de coordenação motora fina. Quebra-cabeça também é muito importante. Então, essas atividades simples são muito boas, gostosas, as crianças gostam, mas tem um detalhe importante. Nós precisamos estar sempre atentos, porque a criança gosta de desafio. Se nós percebermos que as atividades estão ficando muito fáceis para a criança, temos de aumentar essa complexidade. Quando a criança se vê diante de um desafio, ela precisa mudar estratégias e ela vai crescendo com isso. E é isso que nós queremos, o desenvolvimento da criança. Então, sempre atentos para adaptarmos essas atividades às necessidades das crianças. Então, enquanto elas estiverem precisando de apoio, vamos dar apoio. Precisa de muito? Vamos dar. Quando nós percebermos que a criança já está ficando independente, nós vamos deixando que ela faça sozinha. As atividades ficaram muito simples, vamos torná-las mais complexas, porque isso vai ajudar muito, vai chamar a atenção e a criança vai se esforçar e vai se desenvolvendo, que é o nosso objetivo. Nossa conversa sobre funções executivas não terminou ainda. Vamos falar sobre atividades para as crianças de 5 a 7 anos, 7 a 12, para os adolescentes. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, faça isso agora mesmo e nos acompanhe para poder acompanhar as outras atividades que nós vamos trazer. Tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, deixem aí nos comentários e eu terei todo o prazer em responder. Vejo vocês na próxima semana. Tchau!